Tá, pessoal? Então, o que nós vimos na aula passada, né, ou talvez no vídeo anterior, é que quando a gente tem dois planos π e π' dados através das suas equações, tá, eles podem ser planos transversais. Lembro que isso acontece exatamente quando, né, os vetores normais desses planos, que no caso tem coordenadas A, B, C, e A', B' e C', né, não são múltiplos, tá? Esses vetores normais não são múltiplos, ou seja, são linearmente independentes, tá bom? Então, nesse caso, eles são planos transversais. O que significa geometricamente isso? Que a interseção entre esses dois planos, né, ó, é uma certa reta, que eu vou chamar de R, tá? Uma reta R que vive no espaço tridimensional, tá bom? Então, se isso acontece, a gente diz, né, essa é uma definição, tá? A gente diz que as equações de π e π', que no caso são essas duas aqui de cima, elas juntas, né, elas se juntam e formam o que a gente chama de um sistema de equações cartesianas para a nossa reta R, tá certo? Então, a reta R é exatamente, né, o conjunto dos pontos x, y, z que satisfazem a primeira equação, tá? Então, portanto, vivem em π, né, tá? Satisfazem a primeira equação, por isso vivem em π, e satisfazem a segunda equação, por isso vivem em π'. Então, tem que satisfazer as duas equações de modo simultâneo, tá? Por isso é um sistema de equações. Chama atenção, né? Então, um sistema de equações cartesianas para tal reta R, exatamente essa reta de interseção, tá bom? Chama atenção, isso que uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, né? Peço para que vocês prestem atenção nisso, que quando a gente está estudando retas, tá? No espaço tridimensional, a gente precisa mais de uma equação para poder definir uma reta. Se a gente coloca apenas uma equação desse formato aqui, digamos, tá? A gente não está definindo uma reta, a gente está definindo um plano dentro do espaço R3. Tá? Então, isso é um ponto, às vezes, de confusão, né? Tá? Então, chama atenção para isso. Ok, aqui, vou fazer um exemplo, né? Olha esse exemplo aqui. R, né? R sendo o eixo Z, né? Vocês lembram que o eixo Z, bom, é esse aqui vertical, né? Essa aqui, então, digamos, é a minha reta R, tá bom? E aqui eu tenho a equação do plano x igual a zero. Lembra, né? Que esse aqui é o plano que a gente chamou o plano π, y, z, né? Então, x igual a zero. E aquele plano, vou colocar aqui, né? π, y, z, ou seja, aqueles que não têm, os pontos que não têm deslocamento na direção do eixo x. Então, é essa parede aqui do fundo. Tá? E o plano y igual a zero, que é essa segunda equação aqui, tá? É aquele que não tem deslocamento na direção do eixo y, que é esse aqui. Tá? Então, seria esse plano aqui, o nosso plano π xz. Tá certo? Então, aqui a gente tem a equação de um plano, a gente tem a equação do outro plano, e a gente tem os pontos do eixo z. Lembro, né, também que os pontos do eixo z eram exatamente aqueles pontos que eram do tipo 0, 0 e um certo z, né? Não tinha deslocamento aqui nem aqui, apenas vertical, tá? Então, isso aqui é um sistema, né? Isso aqui é um sistema de equações cartesianas para essa reta R especial, que é o nosso eixo z, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar também, ainda pegando a mesma reta R, o mesmo eixo z, né, é que essas coisas, né, digamos assim, esse jeito de representar uma reta, né, de descrever uma reta como sendo a interseção de dois planos, não tem por que ser único, tá? Não é único, tá? Por quê? Porque a gente pode, por exemplo, pegar agora a equação desse plano, que eu peguei x igual a zero, novamente o mesmo plano azul do desenho acima, né? Então, é o plano π, y, z, tá? Então, tá aqui ele, aquela parede lá do fundo. E a gente pode também, né, pegar essa outra, digamos, esse outro plano aqui, que é o plano x menos y igual a zero, tá bom? Então,
x menos y igual a zero é um plano que é o quê, né? Que ele é um plano vertical, tá certo? Ele é um plano vertical e quando a gente olha, digamos, o desenho dele, né, o que está sendo traçado aqui no plano XY, é essa bissetriz aqui dos quadrantes, digamos, ímpares, né, porque tem o outro quadrante lá do lado de trás. Né? Tá? Então, quer dizer, quando a gente vai desenhar isso, quando a gente vai desenhar o plano, né, correspondente a essa equação aqui, seja um plano assim, né? Tá? E passa ali nesse eixo. Então, vocês observem, né, que esse aqui é o plano π dado por essa primeira equação aqui. Então, a interseção do plano azul com o plano vermelho segue sendo o eixo Z. Tá? Então, em geral, a gente pode representar, né, representar uma reta R em formato cartesiano, que é esse jeito que demanda duas equações, tá, envolvendo x, y e z, tá, de duas maneiras diferentes, de infinitas maneiras diferentes. Então, pessoal, aqui a gente tem um segundo exemplo, um pouquinho mais elaborado, né? Primeiro, né, pede para provar que os planos dados por essa equação e essa equação, né, são equações cartesianas dos planos, né, são planos transversais. Tá? E bom, e segundo que nós já vimos, né, se de fato eles são transversais, então a gente não resolveu ainda, mas se de fato são transversais, então eles se intersectam ao longo de uma reta. Né? E isso tem a ver com o que o item B pede. Tá? Pede para determinar equações paramétricas para a reta R, que é essa interseção, tá? Que é uma reta pelo item A. Tá bom? Então vamos lá, né? Como é que a gente pode resolver esse exercício, né? Primeiro, para provar que os planos são transversais, né, basta provar que os vetores normais, lembro, né, para vocês que, como nós vimos quando a gente estudou posição relativa de planos, basta provar, né, que os vetores normais, tá, que são esses cujas coordenadas acompanham aqui os x, y e z como coeficientes, né, são linearmente independentes. Tá? Então, normal a π, né? Quem é o vetor normal a π? Tem coordenadas 3, menos 1 e 1. Quem é o vetor normal a π'? Bom, é um vetor que tem coordenadas 2, 1 e, como z não aparece, é 0. Tá? 2, 1 e 0. Certo? Então, como é que a gente faz para ver que eles são vetores linearmente independentes? A gente pode pegar, olha para a matriz formada que tem duas linhas, né, e três colunas formadas pelas coordenadas desse vetor e desse vetor, e a gente pega um det, né, tem que existir um subdeterminante aqui. Então, como é que a gente faz? A gente olha para a matriz, né, vou copiar ela aqui, 3, menos 1, 1, 2, 1, 0. A gente olha, dá uma olhada para a matriz e vê que, por exemplo, essa submatriz aqui 2 por 2, né, obtida deletando essa coluna, é fácil ver, né, que o determinante dessa submatriz aqui é diferente de zero. Então, né, esse vezes esse 0 menos esse vezes esse. Então, dá menos 1 e menos 1 não é 0. Então, isso é suficiente, de acordo com o que nós vimos, né, para provar que dois vetores são linearmente independentes. Tá? Isso implica que NP, que é esse, e NP' são L e linearmente independentes, tá certo? O que implica que π e π' são transversais. Tá? Então, isso aqui é um argumento suficiente para resolver o item A, né? Para argumentar de por que eles são planos transversais. Solução do item B, né? Então, pede para determinar. Bom, beleza, já que essa interseção aqui é uma reta, e como a gente já sabe, né? Qualquer reta pode ser descrita através de equações cartesianas, né? De equações paramétricas, tá bom? Então, a gente deveria ser capaz, né, de poder encontrar equações paramétricas para essa reta. Então, vamos lá.
Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Primeiro, né, o que a gente precisa? Tá? Então, ó, precisamos duas coisas, né? Um ponto A em R, tá? E a gente precisa um vetor paralelo a R. São as únicas duas coisas que nós precisamos e a partir disso a gente consegue montar o sistema de equações paramétricas para essa reta R. Muito bem. Então veja só o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar encontrar um ponto na reta R. Então nossa reta R, a gente já sabe, né? Ela é a interseção dos dois planos. Então ela é o conjunto dos pontos x, y, z do espaço que satisfazem, né, esses pontos, simultaneamente as duas equações, tanto do plano π, que é essa aqui, quanto do plano π', que é essa aqui. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar, né? A gente precisa produzir, a partir disso, um exemplo específico de um ponto A, né, que vive aqui, ou seja, um trio x, y, z, né? Então, o que a gente pode fazer, como eu falei, esse caso aqui a gente às vezes faz de maneira artesanal, né? Quer dizer, tipicamente a gente escolhe e chuta um valor, né, para uma das variáveis de maneira que fique mais simples resolver para as outras, né, determinar os valores das outras. Então, por exemplo, né, veja só, se eu coloco aqui nessa equação, se eu coloco z igual a zero, por exemplo, né, tá, eu simplifico até, mas não simplifico tanto, né, se eu coloco z igual a zero aqui. Então, sei lá, me parece, faz mais sentido colocar igual a zero uma das variáveis que apareça nas duas equações, né? Então, por exemplo, se eu coloco x igual a zero, vai ficar fácil. Se eu coloco x igual a zero, então o sistema que eu obtenho a partir disso vai ser menos y mais z menos 1 igual a zero e y igual a zero. Que é um sistema fácil, porque coloco o y, tem x igual a zero, vejo que o y tem que ser zero e, portanto, eu deduzo que o z tem que ser 1. Então, uma solução para esse sistema é 0, 0, 1. É a única que é possível? Não. Tá? Ou seja, pode encontrar diversas outras soluções, né? Tem infinitas soluções disso, a gente só precisa uma. Agora, para determinar um vetor diretor, um vetor paralelo dessa reta R, daí a gente tem que pensar um pouco mais, né? Então, para eu explicar isso, tá? Deixa eu tentar fazer um desenho, né, para a gente entender o que acontece quando a gente tem dois planos que são transversais, né? Então, deixa eu tentar imaginar que essa aqui é a reta de interseção. Então, aí os dois planos transversais, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pega um vetor normal a esse plano aqui. Então, imagina que ele é normal a esse plano aqui, tá? Que ele faz um ângulo de 90 e pega um vetor normal a esse plano aqui, tá? Então, o que acontece é que quando a gente faz o produto vetorial desses dois vetores, tá? A gente ganha um vetor que é simultaneamente ortogonal a esse vetor aqui e a esse vetor. E, olhando com um pouco de calma, a gente se convence que esse vetor tem que ter a direção da nossa reta R, que é essa reta aqui, na interseção, tá bom? Às vezes é mais fácil olhar para isso, sei lá que é um caso particular, é claro, né? No caso do eixo Z, né? Se a reta fosse o eixo Z, né? Então a gente pegaria o quê? Estaria falando o que é um vetor normal, né? A esse plano, o que é um vetor normal a esse plano, né? Um deles vai estar aqui, né? E o outro deles vai estar aqui. Então, o normal ao plano do fundo é esse aqui. O normal ao plano desse lado aqui seria esse. Quando a gente faz o produto vetorial entre esses dois caras, a gente ganha um vetor que é perpendicular a esse e a esse. E, portanto, tem a direção exatamente do eixo Z, né? Tá? Essa é uma propriedade importante. Então, o que eu estou te explicando é que se a gente quer um vetor
que tem a direção da reta de interseção, a gente pode pegar o vetor paralelo à reta de interseção, a gente pode pegar o produto vetorial dos dois vetores normais a cada uma das equações dos planos. Então, o que eu vou fazer? Ó, isso aqui é normal a π, produto vetorial normal a π'. Ou seja, quando a gente faz isso, né, a gente consegue um vetor paralelo à tua reta de interseção, tá? Que é o que a gente precisa. Então, eu vou calcular aqui det, lá, né? E1, E2 e E3. E aqui eu vou colocar, então, as coordenadas dos vetores. 3, 1, menos 1 e 1. Vetor normal à reta, ao plano, perdão. Vetor normal ao plano π. E agora 2, 1, 0. Vetor normal ao plano π'. Tá? Então, olha aqui. Vamos fazer essa conta, como vai ficar, né? Fica E1 multiplicando quem? Esse vezes esse, menos esse vezes esse, ou seja, menos 1, menos o E2, porque esse aqui vem sempre com o sinal de menos, esse do meio, né? Aí a gente, então, olha para essa matriz, 3 vezes 0 menos 2, então menos 2, mais o E3, e agora olha para essa matriz aqui, 3 menos menos 2, ou seja, 5. Ou seja, esse vetor aqui é o vetor menos 1, 2 e 5. Tá? Esse é um vetor paralelo à nossa reta R. Tá? E agora está completo, né? Eu vou escrever nesse cantinho aqui as equações paramétricas da nossa reta R. Vou colocar aqui cx, y e z igual. Vou pegar as coordenadas do nosso ponto, que a gente sabia que estava em R, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E agora vou colocar mais lambda, né, multiplicando esse vetor aqui, que é o nosso vetor, um vetor paralelo à reta R. Então, mais lambda vezes menos 1, mais lambda vezes 2 e mais lambda vezes 5. E deixo o lambda variar em R. Tá? Isso aqui te dá, então, a resposta para o que foi pedido no item B. Então, o que eu quero enfatizar é isso, né? Que quando a gente tem um sistema de equações cartesianas para essa reta, então a gente pode sempre pegar, né, um vetor normal a um plano, outro vetor normal a outro plano que aparece aqui, fazer o produto vetorial, né? Quando a gente faz o produto vetorial, a gente ganha um vetor diretor dessa reta de interseção. Tá? Isso termina o exemplo.